Caros companheiros e companheiras de ideal espírita, que Jesus nos abençoe. Cumprimentando a Dona Neuza Pavassa Pieti, cumprimento a todos os senhores e as senhoras, cumprimentando ao meu amigo Paulo Vanin, cumprimento a todos aqueles que de uma maneira direta ou indireta idealizaram esse projeto que nos facilita a compreensão da doutrina dos espíritos e já vai nos preparando para os trabalhos que iremos realizar durante o exercício de 2026. Cumprimentando a Liliane, o seu Nelson, a Solimar, toda a equipe da 10ª União Regional Espírita, em particular o Enzio, que nos ajudou e mentorou toda a parte de estruturação dos temas, dos expositores, os nossos agradecimentos. Aqueles que nos antecederam nas falas, os presidentes das casas espíritas, aqueles que trabalharam a favor da jornada doutrinária da sua 17ª edição. Meus amigos, o tema não poderia ser mais propício para finalizarmos a nossa jornada. Jesus como exemplo e modelo de amor. Aqui nos encontramos, nós, os espíritos imperfeitos. Aqueles que temos as informações que precisamos para trilharmos os caminhos da evolução na perspectiva espírita. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não é o mesmo que o Espiritismo segundo o Evangelho. São paradigmas diferentes. Allan Kardec, aquele que teve a responsabilidade de materializar a terceira revelação, desde os primeiros momentos, teve o cuidado de bem redigi-la, de maneira que nós, os retardatários da evolução, pudéssemos finalmente compreender a mensagem de Cristo para as nossas existências. Um longo caminho muitos de nós já fizemos. Quando chegamos na intimidade da casa espírita, muitos obsediados, outros adoentados, outros em busca de consolo com os nossos corações em aflição. Muitos de nós aqui chegamos alquebrados pelo tempo, em nossos rostos, a dor, a expressão do sofrimento, pois que vivemos num planeta de provas e de expiações. Gradativamente, sem nos violentar, a doutrina espírita, então, nos é apresentada. Daí, o nosso respeito por aqueles que passaram as suas primeiras instruções, sacrificaram os laços familiares, deixaram os seus lares, seus amores, aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir aqui na Terra e se dedicaram a trabalhar. Nós, os adeptos voluntários da doutrina espírita. Sim, a doutrina espírita faz os seus milagres. Porque ela trabalha o seu profitente nas bases mais íntimas, nas dobras mais sensíveis dos nossos corações. E a palavra coração, ela vai ser repetida hoje, porque não temos dúvida nenhuma que a proposta de Jesus, anunciando o reino de Deus, em lugares que deixaram de serem circunscritos, para apresentar a longa caminhada do espírito humano aqui na Terra, o reino de Deus em nossos corações. A doutrina espírita vem, então, nos sensibilizando a alma de uma maneira muito especial,
porque nós sabemos os caminhos tortuosos que percorremos. Nós sabemos o que nós fizemos nas nossas encarnações pretéritas e nos recordamos dos caminhos que percorremos agora nesta encarnação, nos chocando com a lei divina. Por isso que Jesus, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nas dissertações espíritas, ele vai trazer uma mensagem, e essa mensagem, ela não tem a identidade do espírito. E Kardec faz uma nota e explica que ali um espírito elevado, superior, que se comunicava raramente, isso em 1861. E ele não dá o nome de Jesus, mas a mensagem, ela é autoesclarecedora. Venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, ele tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. E aí ele revela o Deus bom, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas, se levantem as ondas. E aí ele termina dizendo que ele revelou a doutrina divinal. Essa mesma mensagem, ela vai ser retirada da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns, e ela vai ser escrita em 1864, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, assinada pelo Espírito de Verdade. Jesus, Cristo de Deus, o Senhor dos Espíritos. Jesus, o Espírito de Verdade. Jesus, esse que é aquele que nos acompanha na noite dos tempos, do primarismo dos nossos instintos, até agora, quando chegamos na fase huminal. Abraços com as nossas imperfeições, com os nossos olhos voltados ao céu, já sabendo o caminho, o destino que temos que percorrer, observando fielmente as leis divinas, para na contabilidade das nossas existências ganharmos os créditos necessários para avançarmos na longa escala espírita que nos foi apresentada por Allan Kardec. Romperam-se então, meus irmãos, as ilusões, e todos nós que adentramos na intimidade da casa espírita sabemos das nossas limitações morais, das nossas limitações intelectuais, da onde estamos na escala espírita, o caminho que temos que percorrer ascendendo, primeiro em inteligência, depois em moralidade. E aí muitos de nós nos entregamos às orientações dos nossos benfeitores espirituais. O mestre que nós devemos seguir, nós já identificamos. E ele vem de novo falar, agora no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, venho instruir, venho consolar os deserdados, os pobres deserdados. A nossa herança espiritual, que todos nós um dia haveremos de receber de acordo com os esforços que fizermos para angariarmos as virtudes dos céus, internalizando as leis divinas nas nossas mentes, nos nossos corações, mas hoje na condição de deserdados, pobres deserdados. Vem Jesus nos consolar. E ele vem fazer um grande alerta, meus irmãos, porque muitos de nós temos dificuldade de compreender que Jesus sabe da nossa realidade espiritual. E nós somos ensinados na intimidade da casa espírita, meus irmãos, que quando somos alcançados pelas provas, pelas dores atrozes, por aquilo que machuca a nossa alma, o íntimo do nosso ser, Jesus sabe.
E a expectativa de Jesus é que nós possamos suportar as nossas provas, as nossas expiações. E o Espírito de verdade, ele vem nos fazer um convite para que a gente, nós todos, os pobres deserdados, elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas. Prova, expiação, resignação. Prova, expiação, resignação. Diante dessas décadas que estou na intimidade da casa espírita, eu vi os testemunhos honrados de irmãos que sofreram muito e deram os seus testemunhos de resignação, os seus testemunhos de fé. É nesse momento, então, quando nós somos alcançados por dores intensas, é que nós logicamos as orientações dos nossos benfeitores. E aí, nessa mensagem, no capítulo 6, o Espírito de verdade, ele vem nos informar que a dor foi sagrada nos jardins das oliveiras. E ele vai pedir que nós esperemos, pois que também para nós, os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. E a doutrina espírita, ela nos recomenda que nós nos acompanhemos uns aos outros. Alguns irmãos, eu já pude enxugar as lágrimas. Outros irmãos, eu já pude abraçar. Outros irmãos, esclarecer. Outros irmãos, alertar. Mas quanto nós já recebemos na intimidade da casa espírita, meus irmãos? Quantas dores lenidas, quanto amparo, quantas orações, quantas preces intercessórias para que nós pudéssemos vencer as nossas dificuldades nos nossos momentos de dor. A doutrina espírita, o Consolador prometido, então, que vem redimir as nossas almas, fortalecendo-nos, nos tornando, então, aqueles que não só cremos, mas aqueles que sabemos que a dor foi sagrada. E a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu vi muitos de nós aqui curvados na dor. Eu vi muitos de nós aqui que passaram por momentos extremamente delicados. Eu vi a queda. Eu vi também a espera, a oração, como Paulo, o apóstolo, sendo recomendado pelo seu anjo, pelo seu Espírito protetor. Ora, espera, trabalha, perdoa. Nós não podemos mais sairmos desta encarnação, meus irmãos, sem conjugarmos esses verbos em todos os tempos e em todos os modos. Um novo livro, então, acaba de nascer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a marcha, vai falar Allan Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1864. Já fazendo um alerta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que milhões e milhões de almas nos séculos subsequentes estariam sob o guarda-chuva dessa obra. Essa luz mais brilhante que vinha clarear a nossa marcha. A nossa marcha, que ela é tortuosa, a nossa marcha que muitas das vezes é feita na aridez aqui da terra, nos pântanos da terra, no solo da terra. Nós já reencarnamos em todas as latitudes, em todas as longitudes. Nós já reencarnamos em todos os corpos, de todas as cores. E esse é o momento azado, meus irmãos, de nós clarearmos a nossa marcha. E aí ele se revela de novo. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer as palavras de Deus aos homens de boa vontade. E ele anunciou. Quem mais falou? Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu, há 18 séculos, e a assinatura, o Espírito de verdade. E aí, meus irmãos, nós começamos então a avançarmos, pois que Allan Kardec se revela na Revista Espírita de 1861 e nos traz uma informação preciosa. E nós, muitas vezes, porque nos distanciamos dos textos kardecianos, porque buscamos alhures,
Porque não temos a perseverança, a paciência, a humildade de sentarmos nos bancos de uma singela casa espírita, abrirmos os textos kardecianos, lermos os textos e às vezes não entendemos a grandiosidade do momento que nós estamos vivendo agora no século XXI, quando recebemos as informações. Allan Kardec falava de um determinado assunto e ontem ele vai dizer, antes da sessão, e aí ele vai dizer, dizia meu guia espiritual, e aí ele vai revelar o Espírito de verdade. Allan Kardec, se nós formos, meu amigo Enzo, no chat GPT, é o GPT, perguntarmos, pura e simplesmente, Allan Kardec foi Elias? Até o chat GPT já sabe, e a maioria dos espíritas não sabe. Esse espírito que sempre esteve anunciando a vinda do Cristo, desde a aridez dos desertos, ele, na figura de Elias, já fazia o trabalho de anunciação de novos reinos, da anunciação de novos tempos. Depois veio, novamente, como João Batista, para anunciar a vinda de Jesus. Depois veio, novamente, como Allan Kardec, para anunciar a vinda do Espírito de verdade e a pleia de todos esses espíritos. E nós vamos então, meus irmãos, fazer uma viagem muito rápida, quando o Espírito Erasto vai falar assim, o Espírito de verdade, o mestre de todos nós, revelando-nos então a estatura espiritual de Jesus, fazendo uma associação entre o Espírito de verdade, Clara, e o próprio Cristo na Revista Espírita de outubro de 1861. Hahnemann, na Revista Espírita de 1864, um caso de possessão, e aí ele vai falar de novo, o Espírito de verdade que dirige esse globo. Séculos depois, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso benfeitor Emmanuel falaria a mesma coisa. Jesus, o responsável pelo orbe, o responsável por conduzir bilhões de almas encarnadas, as suas ovelhas ao redil, nós, os imperfeitos, gravitando de um ponto de uma galáxia a outra, fazendo o trabalho evolutivo, internalizando as leis morais, aprendendo com os nossos espíritos superiores, Jesus, desde o processo de formação da Terra, nos acompanhando, Jesus à frente, Jesus como guia, Jesus como modelo. Mas agora não são mais meras palavras, não são puros conceitos. Para muitos de nós, sim, Jesus é o mestre de todos nós. Nós ficamos tanto tempo, meus irmãos, na escuridão. Nós ficamos tanto tempo em sofrimento. Finalmente, a mensagem do Cristo cala fundo em nossos corações. Allan Kardec vai fazer a classificação dos espíritos, o grau de adiantamento deles, as qualidades que eles adquiriram. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. É diferente, reitero. Ele vai falar que os espíritos normalmente estão em 3 categorias. Hoje nós vamos trabalhar uma só, a primeira, que compreende os espíritos puros. Certa feita, um colega ficou revoltado porque eu falei que Jesus era um espírito puro. Porque ele me disse que em vários momentos ele leu que Jesus era um espírito elevado, que Jesus era um espírito superior. Sim, nós vamos encontrar Jesus, um espírito puro em a Gênesis. Sim, nós vamos encontrar Jesus, um espírito puro em vários momentos. Infelizmente o colega não leu. Jesus, um espírito puro, um espírito que não sofre nenhuma influência da matéria. É assim que os espíritos superiores definem a sua superioridade intelectual, a sua superioridade moral. E ele acrescenta, num caráter absoluto, nós não temos nem ideia do que é isso. Nós não temos noção do que é isso. E isso é tão transcendente, e isso é tão elevado, que ele, o Cristo, o Filho de Deus, em muitas tradições religiosas, pela sua superioridade moral, pela sua superioridade intelectual, ele foi confundido com o próprio Deus.
E aí a doutrina espírita ela vem romper com a tradição, porque a esses espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Ora, meus irmãos, o que é as más paixões, senão uma influência da matéria? Nós estamos nesta noite, especial para todos nós, que nós haveremos de nos recordar para a nossa imortalidade, sendo informado que nós fomos doutrinados, orientados por um espírito puro, um missionário divino, aquele que internalizou as leis divinas num grau superlativo, aquele que haverá de nos conduzir até os dias melhores, onde todos nós iremos ascender na escala espírita. Esses espíritos, então, os puros, eles percorreram todos os graus da escala espírita. Eles se despojaram de todas as impurezas da matéria. A racionalidade do pensamento espírita, meus irmãos, guardadas as proporções, aqui estamos nós, nos libertando das nossas imperfeições, nos libertando das nossas impurezas. 30 anos de doutrina espírita. Hoje, eu confesso aos meus irmãos, não tem um dia que eu não levanto, já orando ao grande arquiteto do universo. Eu oro e peço a proteção, eu oro e peço a inspiração, eu oro e peço para que as paredes do meu lar recebam as doces proteções do meu espírito que me guia, porque eu não tenho mais tanto tempo assim na Terra. Eu preciso maximizar as minhas horas, eu preciso potenciar as minhas parcas virtudes que possuo para ascender o máximo que posso. Sei que irei permanecer na ordem de espírito inferior, mas o que eu puder avançar, irei avançar. E aí ele vai falar que esses espíritos alcançaram a soma de perfeição que é suscetível a todas as criaturas. Eles, os puros, eles não têm mais que sofrer as provas, meus irmãos. Sabe as dores que invadem os nossos corações? Sabe aquilo que sentimos quando não alcançamos aquilo que desejamos? Sabe quanta dor e sofrimento carregamos? Eles não passam por esse tipo de prova. Eles também não passam pelas expiações. Eles não precisam, porque eles não praticaram nenhum mal. Esses são os espíritos puros. E Allan Kardec vai dizer que ele não está mais sujeito à reencarnação. E aí uma terminologia que precisamos estudar, porque para Kardec reencarnar é viver em provas e expiações. Se os espíritos puros não estão dispensados das provas e estão dispensados das expiações, os espíritos puros eles não reencarnam, os espíritos puros encarnam. E quando eles encarnam, eles deixam uma pegada tão grande nos globos materiais onde eles pisam, que as suas lições ficam gravadas nas consciências e ficam registradas através das suas vibrações para a posteridade daqueles globos. Essa é a perspectiva espírita para o espírito puro. Eles então não se acham submetidos a nenhum tipo de necessidade, nem a nenhum tipo de vicissitude material. Eles vão falar, os espíritos, em O Livro dos Espíritos, eles são os mensageiros, eles são os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Imaginemos, meus irmãos, o planeta Terra sem Jesus. Imaginemos, meus irmãos, que ele não tivesse vindo nos guiar. Aonde nós estaríamos? Mesmo com as suas lições, mesmo com as suas orientações, olha o que nós estamos fazendo com o nosso processo de relação com o outro. Imagina onde nós estaríamos se não tivéssemos recebido. Os benfeitores vão dizer que eles comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Comandam, auxiliam na obra do seu aperfeiçoamento, designam as suas missões. E o nobre missionário, o espírito superior, porque é assim, meu irmão, o imperfeito tem como espírito protetor um bom espírito. Um bom espírito tem como espírito protetor, muitas das vezes, o espírito superior ou um espírito puro. Allan Kardec, como nós já revelamos, um espírito superior na hierarquia dos bons espíritos, meus irmãos. Aquele que representava
Jesus, através dos tempos, aquele que o acompanhou em toda a nossa trajetória, aquele que o anunciou em toda a nossa trajetória, ele era orientado pelo próprio Cristo. Nós devemos honrar o nome de Allan Kardec, devemos parar de procurar alhures, porque nós estamos recebendo as orientações que carecemos, necessitamos, precisamos daquele espírito, o maior de todos os espíritos, daqueles que foram os nascidos de mulher. Quem foi, meu amigo Vani? Allan Kardec. Percebe? Dos nascidos de mulher, desses que reencarnam na Terra, o Batista, Elias, Kardec, o maior de todos eles. E por que então buscarmos em outras fontes, com outros orientadores, com outros mestres? Eu fico a me perguntar. Este aqui, meus irmãos, é um local sagrado para nós os espíritos, a tribuna espírita. O nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a fidelidade, a nossa responsabilidade de passar os textos kardecianos àqueles que vêm voluntariamente procurar a casa espírita. Ele vai dizer assim, Deus o oferece, e aí o tema central, como o mais perfeito modelo. É um oferecimento mesmo, porque olha o que nós fizemos com ele. É como uma ovelha num redil de lobos. E assim somos nós, meus irmãos. Ou nós não percebemos muitas vezes que, atendendo ao apelo de Cristo, nós vamos ao redil de lobos. Muitas vezes convivemos com lobos. Muitas vezes amamos os lobos. Essa é a proposta da doutrina. E aí a gente começa a olhar aqueles que foram, que atenderam o seu chamado. Todos eles passaram pelas mais atrozes expiações, pela mais terrível das dores. Os amigos de Jesus deram os seus testemunhos. E nós, em pleno século XXI, meus irmãos, nós estamos sendo convidados não mais agora a entregarmos os nossos corpos às feras. Não é mais essa a proposta, mas é entregarmos a nossa vitalidade, é entregarmos a nossa boa vontade, é entregarmos o que temos e o que de graça recebemos na intimidade da casa espírita, não só dentro da casa espírita, mas lá fora, nas sociedades, em Rotaries, em Lions, em lojas maçônicas, nas escolas, nos exércitos, nas ruas, nas praças, nos cemitérios, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos. A mensagem espírita, quando desprovida de vaidades, quando o medianeiro se submete à inspiração e à orientação, não mais os medos, não. Nós simplesmente fechamos os nossos olhos, entregamos os nossos corpos, as nossas mentes e os nossos corações para que sejam utilizados pelos nossos benfeitores espirituais. Porque finalmente nós confiamos na assistência dos bons espíritos, nós sabemos que quando nós libertarmos das nossas vaidades, eles vêm ao nosso encontro, nos inspiram, e nós falaremos o que nós nem imaginávamos. E da nossa boca sai o consolo, a orientação, a instrução, o esclarecimento, e nós somos compreendidos pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo. Forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente aos seus eleitos e aos seus mensageiros diretos confia, o cumprimento dos seus desígnios. Ele cumpriu em toda do nascimento, a crucificação. É uma epopeia de amor. Quando não tem como nós, depois que sensibilizados pela doutrina espírita, não tem como nós não nos emocionarmos com a mensagem de Jesus. Muitos de nós demoramos décadas, mas já nos emocionamos, porque somos visitados muitas das vezes em nossos leitos de dor, em mesas de cirurgia, por os nossos benfeitores espirituais. Somos abraçados por amigos sinceros e desinteressados. A doutrina espírita está nos humanizando.
A doutrina espírita está nos elevando. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais, mas, vai falar Allan Kardec, como espírito puro, totalmente desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas ele não era passível. De cujas fraquezas ele não era passível. Meus irmãos, como Allan Kardec afasta a superstição, como imaginarmos que alguém poderia influenciar positivamente ou negativamente o Cristo? Allan Kardec não trabalha essas questões. As tentações dos evangelhos não são trabalhadas na ótica espírita. Jesus está acima, por isso que ele é classificado como o Senhor dos Espíritos. Percebe? Como tentar um espírito puro que não sofria influência nenhuma, que olhava para aquelas criaturas, viu o seu passado e mais ainda viu o seu futuro. Como então enfrentar uma criatura que, através das suas ordens, acalmava os ventos e os mares? Aqueles corpos disformes, eles o reestruturava. Através da sua vontade, os líquidos se alteravam na sua composição química. A morfologia humana, toda ela à disposição desse espírito puro. A sua superioridade, então, com relação ao homem, ela não deriva das qualidades particulares do corpo. Como o corpo era, como todos nós aqui, os humanos, os encarnados, mas o que derivava era o seu espírito. E é isso que nós temos que nos atentar, meus irmãos, porque ele dominava de modo absoluto a matéria. Dominava de modo absoluto a matéria. E o seu perispírito, então, ele foi tirado da parte mais intenssenciada do planeta. Por que nós estamos destacando tudo isso, meus irmãos? Exatamente porque nós precisamos realmente descrucificar o Cristo. Nós precisamos entender a quem nós precisamos imitar como modelo. Nós finalmente precisamos entender quem nós devemos seguir. Essa encarnação é uma encarnação que tem que fazer toda a diferença nas nossas vidas. Guia e modelo. O guia é para ser seguido, o modelo é para ser imitado. E antes de ir para as nossas considerações finais, que eu tenho um compromisso de entregar o Enzo por 40 minutos, só falta 5, porque candidato ao espírito superior tem que ser fiel ao tempo, não pode ficar tomando o tempo do outro. Então, ele dizia assim, que Jesus agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Que espírito ousaria insuflar seus próprios pensamentos? Que espírito ousaria encarregá-lo de os transmitir? E aí Allan Kardec nos revela uma frase magistral que está em A Gênese, no item 2, da superioridade moral de Jesus. Jesus era o médium de Deus. Jesus era o médium de Deus. Aqueles eram tempos, meus irmãos, de opressão. Aqueles eram tempos onde a corrupção corrompia os corações, onde a impunidade campeava, a força subjugava. Jesus veio na palha humilde. Jesus veio sem a púrpura material. Ele, como espírito puro, podia escolher de quem nasceria, aonde nasceria, em que circunstâncias. Ele veio na palha humilde. Ele veio sem luxo. Ele não nasceu ao lado de Augustos. Ele não veio sob a tutela das vestes dos togados. Não. Moisés, o primeiro revelador, valeu-se da casa do faraó. Davi tinha o poder. Salomão
o prestígio político dos casamentos. Ele não se sentou ao lado dos poderosos. E teve um espírito chamado Simeão. Ele, Simeão, intuído pelo Espírito Santo, desde tempos recuados, tinha a missão, meus irmãos. Narram os benfeitores espirituais, e muito particularmente Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 a 35. Ele era aquele, o justo, o temente a Deus, que haveria de reconhecer Jesus quando ele chegasse ao templo, porque era da tradição que os filhos dos judeus fossem levados ao templo. E Maria e José levaram Jesus. Simeão, meus irmãos, ele já estava há muito tempo nessa espera. Quando Maria adentrou, imediatamente, intuído por um espírito superior, ele identificou: eis a luz do mundo, o Cristo de Deus, aquele que veio para libertar a humanidade. E ele alegrou-se e se aproximou de Jesus, e ele, que era uma autoridade judaica respeitabilíssima, Maria o entregou, e ele teve esse circunlóquio amoroso com Cristo. Ele que já estava com o seu corpo alquebrado, na iminência da morte. O presente de Deus havia chegado e ele tinha nos seus braços o enviado de Deus, que havia de resgatar e libertar o povo de Israel e a humanidade sofredora. E ele perguntou para o menino, recém-nato, emocionado: escreverás novos livros? Amontoarás dinheiro? Erguerás novo templo? Ordenarás a execução de leis? Porque ele percebia que aquela criança, filha de uma descendente de Davi, naquela pobreza, naquela miséria, diante de tanto poder, de tanta insanidade, de tanta loucura, como ele iria estabelecer o reino de Deus aqui na terra? E o menininho, sem verbalizar, batia no peito velho de Simeão várias vezes. Poucos dias depois, e só depois é que ele entendeu. Jesus, o mestre de todos nós, ele não veio representar os interesses do céu. Nas organizações respeitáveis da terra, ele vinha de reinos celestiais da casa do Pai para representar no coração do homem o reino de Deus. Finalmente ele está adentrando aos nossos corações, meus irmãos. Nos alegremos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça sempre conosco. Antes de fazer a parte que nos compete, Liliane, eu recebo os parabéns. No entanto, eu vou direcionar esses parabéns para quem de fato os merece. Essa cirurgia que eu fiz ontem no pé, cirurgia tranquila, estava marcada para a próxima semana, dia 12. Então, tudo dentro dos cronogramas. Tenho palestra agora aqui, amanhã cedo tenho um compromisso aqui na SEAC.
E eu não marcaria a cirurgia tão em cima, por mais simples que seja. O médico me chama, há umas 2 semanas, e chegando lá nele, né, brincamos, começamos a brincar, ele disse, vamos ter que antecipar a cirurgia. E eu, para quando? Ele disse, pro dia 5. Ou então tem que ficar para depois do carnaval. E realmente eu não tinha como deixar para depois. Já venho sofrendo com o pé já faz bastante tempo. Bastante tempo. Tinha que fazer. Naquele momento que ele falou, antecipar para o dia 5, eu parei, lembrei, dia 6, jornada. Dia 7, seminário. Nesses segundos, me vieram à mente 4 pessoas. 4 pessoas. E eu pensei nessas 4 pessoas e fiz a pergunta, se fosse ela, o que ela faria? A primeira delas foi o seu som. O seu som. E no hospital, brigando para vir para o mediúnico. E o pessoal fez ele ficar quieto, porque senão ele vinha em espírito. Depois eu lembrei da dona Leonora. Ela cancelaria alguma coisa? A dona Leonora cancelaria alguma coisa? Deixaria de vir? Se não fosse em último caso? Eu me lembrei do Vanim. E por fim lembrei da dona Neuza. Eu vi dona Neuza vindo para a atividade aqui em condições que vocês não têm ideia. Eu e o Remy sabemos disso, que acompanhamos ela. Então, se essas 4 pessoas, eu perguntei, o que elas fariam? Elas fariam. Então, se há um merecimento de parabéns por eu estar aqui, o parabéns são dessas 4 pessoas que me inspiram a estar aqui hoje. E me fazem acreditar que o Evangelho não é palavra morta. O Evangelho é palavra viva. Mesmo para nós que somos seres de terceira ordem, como muito bem falou Mauricida, mais enfoque na primeira ordem, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas disputas do dia a dia, ainda como seres encarnados, ainda muito limitados e frágeis, na hora de servir, não tem justificativa para não servir. Então os parabéns não são, eu recebo, mas encaminho para essas pessoas que é por causa delas, do exemplo delas, que eu não tinha o que fazer. Era estar aqui. O Cristo como exemplo de amor ao próximo. Nos últimos tempos, alguém passou por ali ou não? Né? Eu já vi alarme para encarnado, para morto é um problema, né? Nos últimos tempos, eu tenho feito leituras um pouco diferentes das leituras que eu fiz nos meus últimos... Eu aprendi a ler, eu tinha 3 anos, eu tenho 54, então são 54 anos, 51 anos de leituras. E eu li muito, estudei muito. Mas nos últimos tempos eu aprendi a ler outros livros. Os livros que estão escritos dentro de cada um de nós. O livro da vida. Cada um de nós traz um livro, eu já vi filmes brincando com isso, em que tudo que já vivemos está escrito em nós. Inclusive, André Luiz, no livro nosso lá, traz uma metáfora muito curiosa, que é a biblioteca que contém a nossa história, né? Que era a forma que se tinha de explicar como é que todo conhecimento, tudo que nós já vivemos, podia estar em algum lugar. Então, ele tem a ideia de uma biblioteca, onde você vai lá para estudar. E hoje, com os estudos que Jung, em especial Jung e outros depois que vieram depois dele, mostram que essa biblioteca está dentro de nós. Está dentro de nós. E eu passei convivendo com as pessoas, ler estes livros. E, obviamente, passei a também ler o livro que está escrito aqui dentro. E a história não é muito bonita. Não é muito legal.
Comparando essa história que está escrita dentro de mim, escrita dentro de cada um, com a parte moral dos 4 evangelhos, que é que Allan Kardec vai dar atenção, a parte moral, a parte do ensino moral, é essa que ele pega para fazer um olhar sobre esse conteúdo a partir das lentes que a doutrina espírita nos oferece. Por isso, Maurici falou muito bem, é o evangelho segundo o espiritismo, é o olhar que o espiritismo traz, levando para compreender o evangelho. Isso não diminui o evangelho, ao contrário, mas o evangelho, ele sair da letra e ganhar vida. Pensando dessa forma, eu passei a observar os textos dos evangelhos, em especial alguns contos, algumas passagens, porque quando você pega o ensino moral que Jesus nos trouxe e que Kardec analisa muito bem, quando você pega isso e volta para os evangelhos e analisa aquelas passagens, é incrível como cada personagem do evangelho está presente em nossas vidas. Incrível. Todas aquelas pessoas, inclusive as das parábolas, fazem parte do nosso círculo de convivência. E eu vou pegar apenas uma das parábolas. Uma parábola simples, mas de uma profundidade psicológica, de uma profundidade que faltam palavras às vezes. E esse é que é o problema. A parábola conta o seguinte, que certa feita, era final de tarde, obviamente, e um camarada estava descendo da cidade de Jerusalém a Jericó. Pode parecer brincadeira, mas Jesus não escolheu aleatoriamente. Jerusalém era o centro religioso. Era uma cidade grande que ficava numa das regiões mais altas da Judéia. E isso é histórico. Estudando a história, nós vamos perceber que quando as comunidades se formavam, se organizavam, elas procuravam um lugar mais alto para colocar a sua capital, porque ficava mais difícil de ser atacado. Isso é histórico. Então, Jerusalém era uma das cidades mais altas da Judéia. E na região desértica, a época do inverno era muito fria. Então você tinha Jerusalém como centro religioso, porque é ali que se funda, e você tinha uma cidade próxima, poucos quilômetros, de caminhada não dava 1 hora, segundo os historiadores, chamada Jericó. Bem mais baixa, clima muito mais ameno, tanto que era lá que ficava o palácio dos governadores. O que era o clima mais ameno? E era lá o centro comercial. Tanto que na história de Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele estava em Jericó. Então, o centro religioso, Jerusalém. O centro político e econômico era Jericó. Nessa metáfora, Jerusalém seria o coração. A proximidade com Deus. E Jericó seria o mundo material. Tanto que quando Roma vem, o palácio de Pilatos não era em Jerusalém, era em Jericó. O palácio de Herodes não era em Jerusalém, era em Jericó, mas ele também tinha mas o palácio mesmo era em Jericó. É um conflito entre coração e mente, entre liberdade e escravidão. Não foi à toa. E aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Uma coisa que não era muito comum era fazer aquilo à noite, ou no final da tarde, final das atividades. Mas ele o fez. Era uma parábola, lembrem disso. E assaltantes o assaltam, tiram sua roupa, o ferem de tal modo que ele não podia ser conhecido. E ele fica lá semi-morto. O que é curioso, pessoal, é que essa parábola, alguém lembra quando Jesus contou? Não é à toa. Por isso as chaves de interpretação que Kardec nos traz no Evangelho são essenciais. Um doutor da lei. Exatamente. É um doutor da lei
que está ali conversando com Jesus, chega muito matreiro, mestre. Diferente dos outros doutores da lei, com uma ou outra exceção, ele chega respeitoso. Olha o golpe. Mestre, o que é preciso para herdar? O que é preciso para herdar a vida eterna? Numa interpretação muito superficial, passaram a ter de vida eterna como a vida futura, a vida depois da morte. E para o judeu, vida depois da morte, como a gente entende, pessoal, era muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Tão complicado que quando Jesus aparece para Paulo, ele só aparece uma vez. Jesus só precisou provar imortalidade para Paulo uma única vez. Aquilo colocava em xeque toda a tradição do Antigo Testamento. Então, a vida eterna não era a vida após a morte, era a vida com Deus, durante ou após a morte. O que é preciso que eu viva para que eu viva em comunhão com Deus? Essa era a pergunta, se fosse traduzir para hoje. O que é preciso para eu viver em comunhão com Deus? E aí, Jesus disse, o que está escrito na lei? Como é que você lê? E aí ele pega um versículo de Deuteronômio e pega um versículo do Levítico. E aí, juntando os dois, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, por toda a minha força, de toda a minha alma. Amar a Deus incondicionalmente, se resume-se a isso. E amar ao próximo como a mim mesmo. Está no Levítico. Jesus disse, disseste muito bem, faze isso e viverás. Então, viver em comunhão com Deus, eu só preciso fazer isso. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E se interpretou isso muito errado, de que era entregar a vida para Deus, não era a vida material, porque eu fujo do objetivo da encarnação, que é passar pelas dificuldades da encarnação. Aí eu me escondo, me entrego para Deus e acabou. Não, isso não bate muito bem. Isso, inclusive, é contraditório no próprio ensino do Cristo. E diz que nós temos que viver o mundo, mas eu não posso ser escravo dele. Viver em comunhão com Deus é dentro, que é o significado, é o sentido de shalom, que nós traduzimos por paz, só que a nossa paz é a pax romana. A gente está em paz quando não tem conflito. Então, como é que vive-se no mundo, se o mundo é cheio de conflitos? A paz para o judeu é shalom. Shalom é harmonia interna com Deus. E aí, muito bem, faze isso e viverá. Aí ele, não peguei da primeira, mas eu pego da segunda. Ô mestre, e quem é meu próximo? Porque isso é um ponto importante. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força e tal, isso é cumprir a lei. É cumprir o que está na lei. Mas o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, não está previsto na lei. Está escrito, mas não está como é que faz. Não está escrito, quem é meu próximo. Não está declarado. Tanto que em vários momentos já diz assim, mas foi dito a vocês que o próximo é o parente. É quem você gosta. Eu, porém, digo que não. O próximo é todo aquele que faz parte da sua vida. Tem várias passagens assim. Aí ele diz, olha, descia de Jerusalém, é aí que entra a história. Ele vai apresentar o próximo. Aí aquele, voltando ao ponto, o ladrão pega o camarada, dá uma tunda de laço nele, ele fica irreconhecido, deixa ele nu, vem um sacerdote. O sacerdote, ele era a pessoa responsável pelos ritos no templo. Em qualquer lugar que tivesse um templo, seria o sacerdote. Aqueles maiores eram sumo sacerdotes. Seriam outros, né? E tinha o chefão do chefão. Tinha os sacerdotes dos templos e tinha os sacerdotes do templo em Jerusalém. Esses eram chamados doutores da lei.
Paulo seria um doutor da lei, logo, logo, logo. Pastor, um sacerdote, então era aquele que cumpria os ritos sagrados. Eu já vi algumas pessoas questionando assim, ele não ajudou porque ele estava indo pro templo, ele não podia. Não, 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 não. O texto não fala isso, o texto diz, descia outro. Então ele já tinha cumprido os ritos dele no templo, ele estava indo para casa. E ele morava em Jericó. Se ele morava em Jericó, qual era a mentalidade dele? Era um sacerdote eminentemente materialista. Era o da boca para fora. Ele olha, sei lá quem é esse. Né? Então não tem a ver com, eu não vou tocar porque eu... Não, não, não. É muito claro. Aí fala que veio um levita. Esse nem disse estava subindo ou estava descendo. Porque não faz diferença. O levita era um estudioso dos textos sagrados. Aí, quando eu leio isso e olho para os dias atuais, no Espiritismo não tem sacerdotes. Mas nós estudamos? Então nós somos levitas. É o que conhece a lei. Mas ele não tem obrigações sacerdotais. O levita olhou, conheço a lei. Não vou mexer. E vai embora. Quer dizer, passou um cumpridor da lei. Passou um conhecedor da lei. Lembra que eu falei que eu estou estudando e vendo as coisas, assim, vendo hoje? Eu sou um levita. Mas se eu estou aqui falando, nesse momento eu estou me comportando como um sacerdote. É bem pior para nós. Eu estou me comportando como um sacerdote. Eu estou pregando a palavra. Passo os dois. Passo o samaritano. Bom, o resto da história vocês conhecem. Não preciso entrar nos detalhes do samaritano, quem era ele, era odiado por todo mundo. Jesus usou o samaritano justamente por isso, que todos os judeus odiavam os samaritanos. Quando ele queria demonstrar o que é amor a alguém, ele sempre usava um samaritano. Eu não vou dar continuidade à leitura, à análise do resto da parábola, porque vocês conhecem. Mas eu vou voltar para o começo dela. Quem era aquele homem que foi assaltado? Era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, não importa quem era. Agora você imagina o seguinte, vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Você está saindo de Jerusalém para Jericó. Se você fazia isso, você morava em Jericó e tinha negócio em Jerusalém, esse tipo de coisa. Os ladrões te pegam, tiram tudo que você tem. Tudo que você tem. Tiram sua roupa, destroem a sua imagem, você perde as forças, você fica jogado à beira do caminho. Hoje nós diríamos assim, no fundo do poço. Olha, nós podemos ser levitas, nós podemos ser sacerdotes, eventualmente somos samaritanos, mas na maioria dos dias atualmente nós somos o homem à beira do caminho. A gente não para pensar nisso. Quantos de nós aqui já se fechou no seu quarto, chorou, pôs tudo para fora, porque simplesmente a pessoa com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você lida no dia a dia, não consegue te entender. Quantas vezes? Quantas vezes você daria tudo que você tem, tudo, por um olhar de compreensão?
Quantas vezes você só queria ouvir tá tudo bem, isso vai passar, vamos passar junto? Quantas vezes? Eu só queria um samaritano. Só tem um detalhe, agora volta para a parábola. Se aquele moço que caiu, não estava assaltado lá, tivesse bem, tivesse só relado o joelho, ele aceitaria a ajuda de um samaritano? Os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos odiavam os judeus. A moça lá, a mulher samaritana, quando olha para Jesus, Jesus pede água para ela. Pedir água. Ninguém nega um copo d'água para o outro. A mulher olhou para ele e disse assim: quem é você que, sendo judeu, pede para eu te dar de beber? Só para vocês verem a encrenca de como era feia a coisa. Me diz uma coisa, pessoal. Nessa ideia de que você é judeu, quantos samaritanos tem no teu caminho? Aquele que você não quer papo de jeito nenhum. Aquele que, se você pudesse chegar para você, se Deus lhe chamasse hoje e dizer assim, olha, tem um anime japonês chamado Death Note. É Caderno da Morte, alguma coisa assim, né? Death Note. É um caderno de um demônio que cai na terra o caderno, um rapaz pega o caderno e se escrever o nome da pessoa no caderno, a pessoa morre. E aquele menino com aquele caderno começa a fazer uma desgraça, você não tem ideia. Se o Death Note caísse nas suas mãos, quantos nomes você escreveria na primeira página? Pois é, esses são os bons samaritanos. Vocês estão entendendo? Essa parábola é uma parábola. Foi contada há mais ou menos 2000 anos. E ela nunca fez tanto sentido e foi tão necessária ser compreendida quanto nos dias atuais. Vivemos um momento de muita loucura, chamo muita atenção isso nas falas, de muita loucura, de muito ódio. Nós não temos mais paciência para ouvir os outros. Não importa se é dentro de casa ou se é na rua. E por quê? Porque eu estou tão carente de ser ouvido, tão carente, tão vazio, que eu esqueci que é amando o outro que eu me encho. Francisco de Assis, na sua profunda sabedoria, esse texto não é originário dele. Ele não escreveu a dita oração do amor. Foi uma oração que surgiu em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Levaram para a Rádio do Vaticano, deixaram lá, ninguém sabe quem deixou. O padre, quando pegou e leu, disse assim, olha, bota aí, a oração do anônimo. Aí o outro olhou e disse assim, olha, resume integralmente os ensinos de Francisco. E foi assim que foi lido. É oração do anônimo, foi lido. Resume integralmente os ensinos de Francisco. Aí pegou a oração de São Francisco. É dando que se recebe. É aí que a gente começa a entender que o mundo de transição, essa transição planetária que está acontecendo, ela já está acontecendo. O mundo já está como deve estar. Porque se nós queremos saciar essa sede do homem que está jogado à beira do caminho, dê de beber ao outro. Dê o que você quer. Se você quer compreensão, compreenda. Se você quer paciência, seja paciente. Se você quer tolerância, tolere. Se você quer ensinar o outro a como não se machucar, não se machuque com os outros. Não dá nada fora do lugar. É aí que nós vamos entender o que é amar ao próximo. E é por isso que o Cristo é exemplo de amor ao próximo, de um amor integral, de um amor sem falhas.
pegando a outra parábola, maravilhosa, maravilhosa. Tão rica, que Joana de Anjos escreve uma das suas obras da série psicológica, inclusive uma das mais volumosas, junto com a Psicologia da Gratidão, que é volumosa, que é o Em Busca da Verdade, a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece o filho pródigo. Ah, mas e o outro? O filho pródigo é aquele camarada que tem tudo, só não tem paciência, só não tem humildade. Ele é tão cheio de si que ele não precisa de nada, nem dinheiro. Chega para o pai, eu quero a parte da minha herança. Isso era, olha como Jesus é profundo, é a pior coisa que um filho pode fazer com o pai. Porque a herança é algo que se ganha após a morte do pai. Ele exigindo a herança, ele está dizendo assim, para mim o senhor está morto, eu quero o que é meu de direito. Aquele camarada sai, o pai entrega. Imagine, se coloca no lugar desse pai. Quantas pessoas te magoam, te traem, te enganam, te exploram, e você não se dá conta? E quando se dá conta, você faz o quê? Aquela pessoa passou a vida toda mostrando a sua fragilidade. É agora que você tem que amá-la. E aí o camarada vai para a gandaia. Eu às vezes escuto muitos pais, sabe, Maurício? E pessoas assim, dizem assim, olha aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquele sobrinho, né? Os filhos, como é que são, como é que fica. Não se preocupe não, ele vai morrer. E aquilo não vai durar muito. Não vai durar muito. E a própria carga de dor e sofrimento está sendo já alimentada. E aí as pessoas morrem. Vem o pessoal na reunião mediúnica e diz assim, e agora, eu faço o quê? Reencarna como neto. E vai nadar no açude que você ajudou a construir. O camarada vai, destrói tudo, come a comida dos porcos. E se dá conta que até os mais pobres trabalhadores do pai dele eram mais bem tratados do que ele, do que os porcos. Ele resolve voltar. Pessoal, a lição começa aí. Porque até esse momento é onde nós tivemos até hoje. Nós não aproveitamos os benefícios e as maravilhas que a obra divina nos proporciona. Qual foi a última vez que você parou para admirar o pôr do sol? Qual foi a última vez que você parou para sentir o perfume das flores? Qual foi a última vez que você parou para ouvir o canto dos pássaros? Qual foi a última vez que você parou para respirar? O nosso ar é muito bom. Vai ser preciso costurar o pé para você saber quanto vale um pé? Porque vou dizer um negócio, andar com esse negócio aqui é complicado, viu? É um negócio. Então você vai esperar ter que andar com isso para valorizar o seu pé? Então, qual foi a última vez que você parou para ver toda a beleza que a obra divina nos oferece? E eu estou preocupado porque o outro fala isso, ou fala aquilo, ou acha isso, ou acha aquilo. É nessa hora que a gente, poxa, o que é que eu fiz? Faça como o filho pródigo. Volte-se para o pai.
O Pai nunca nos abandonou. Nós é que nos afastamos dele. Isso é tão sério que no Livro dos Espíritos, questão 614, o homem só é infeliz quando dela se afasta, quando se afasta da lei divina. E aí, ele volta. Humilde. Humilde. Aí o que é curioso. Pessoal, vocês têm ideia de o que é que aquela comunidade ficou pensando daquele cara? Porque o patriarca, no judaísmo, ele é tudo. Tanto que Jesus chama Deus de Pai. Pela simbologia do Pai. E olha o que é curioso. Ele não se importou com isso, ele queria ver a opinião do Pai. Não importa o que os outros pensem. O que Deus está pensando de mim. Ah, tem aquele grupo, eu não gosto muito daquele grupo, que eles pensam diferente de mim. Eu gosto desse grupo aqui. Mas naquele grupo tem pessoas que eu gosto. Ah, mas eu não posso me envolver com eles, porque vão dizer o que de mim? Não importa o que vão dizer de mim. Tem pessoas ali que eu gosto. Mesmo pensando diferente, eu vou ter com eles, vou festejar com eles. E se os daqui não me aceitarem, Deus me aceita. E ele volta. O pai, de longe, vê ele. De longe. Imagina como é que esse cara estava. Ele estava trabalhando no chiqueiro. Mas o pai conhece seu filho. E ele não deixa o filho ir até ele. Ele corre até o filho. Abraça o filho. Acolhe ao filho. Chega em casa com o filho. Pede que bote sandálias nos pés. Quem lembra das aulas de história, né, vai lembrar disso. O que diferenciava um escravo de um homem livre? O sapato. Tanto que quando se dava carta de alforria, se dava um par de alparcatas. Meu filho, você está livre. E para piorar mais ainda, mandou trazer o anel de família e colocou no dedo dele. Você é da família. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Meu filho, você estava morto e agora vive. Isso é que importa. Se nós parássemos para entender isso, a maioria de nós carrega tanta culpa, e quanto mais estudamos, mais aumenta a culpa de entender que agora antes nós não sabíamos e carregávamos culpa. Agora nós estudamos, sabemos e carregamos culpa. E esquecemos disso. Se os bons espíritos entenderam de nos permitir ter acesso a isso aqui, pessoal, é porque eles sabem o que nós podemos fazer com isso aqui. Nós somos livres. Nós não deixamos de ser pecadores. Porque isso, somente quando olhando para dentro, eu consegui iluminar tudo que tem dentro. Só que aí, e o outro filho? Você já se colocou no lugar do outro filho? Cara, eu estou aqui, aí na casa espírita isso é muito comum, viu, pessoal? Tem os mais antigos e estão chegando os mais novos. Os mais novos pensam diferente, porque são tempos diferentes. Se nós estudarmos isso aqui, pessoal, não importa de que tempo nós seremos. Nós vamos cumprir a vontade do Pai com o que nós temos. E o bom é o equilíbrio entre o que vinha antes com o que está chegando agora. O equilíbrio. Aquele filho ficou muito chateado. Quantas vezes nós somos esse filho? Porque o outro se deu bem, porque o outro ganhou, porque o outro fez isso e eu que estou certo, perdi. Como pode isso acontecer? Como Deus deixa isso acontecer? Peraí, só acontece o que Ele quer e o que Ele quer é o bem da humanidade. Então, de alguma forma que eu ainda não consigo entender, isso é o bem da humanidade. Eu ainda não consigo entender. Obrigado, Pai, por ser assim.
por não fazer a minha vontade, e o Espírito terceira ordem, vai fazer a tua vontade. Aí vem o pai. Filho, você sempre esteve do meu lado. Tudo que é meu é teu. Teu irmão, ele não disse que o irmão tinha direito à herança. Teu irmão estava morto, agora vive. Fica feliz com isso. Todos os ensinos de Jesus, todos, nos conduzem a olhar para dentro, corrigir dentro, para amar o mundo fora, independente de como o mundo seja. Eu conversava há pouco tempo com um amigo espiritual, permitam-me uma questão pessoal, e eu analisando essas... Você fala muito, onde é que Deus está dentro de nós? Vamos orar, vamos para dentro de nós. E eu, tudo bem. Quem me conhece dos grupos de estudo sabe, é muito fácil falar, mas como é que é? Eu aprendi isso com Kardec. Qual o meio prático, mais fácil e eficaz de se evoluir nessa vida e de se resistir às atrações ou tentações do mal? Pergunta 919. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Como é a 919A? Nós sabemos da excelência dessa máxima. Maravilha! Todos sabemos disso. O problema é justamente esse. É se conhecer como é que faz. Aí Santo Agostinho, fazer como fazia, tal. É muito, eu sei que é dentro. Aí um amigo espiritual, estava estudando, chamei ele. Afonso, diz uma coisa, onde é que é esse dentro? Ele disse assim, Enzio, você já teve muito triste? Triste, muito triste. Assim, estava doendo, assim, doendo muito. A única coisa que você conseguia era chorar. E você sabe que sim. E para onde você foi nessa hora? O que você fazia? Eu chorava, depois eu conversava com Deus. Com Maria de Nazaré, que é a nossa mãe. Com Jesus. Com você. E você, quando conversava com Deus, com Jesus, com Maria, você era respondido? Sim. Eu aprendi que quando nós estamos conversando com os nossos companheiros de bagunça, as ideias surgem. E quando nós conversamos com o pessoal mais para cima, os trechos do Evangelho vêm na memória. Eles ensinam com o Evangelho, é sempre assim. Então, quando você conversa com Deus, Deus fala com você. Não tenho a menor dúvida. Porque eu lembro de uma passagem de Chico, de uma passagem do Divaldo, de uma cena de um filme. Vem na memória na hora. E alivia? Alivia. E onde é que você está nessa hora? Não sei. É exatamente. Esse é o dentro. É nesse lugar que só tem você. Mais ou menos. Eu falo assim, só tem você, mais ou menos. E eu, por que mais ou menos? Você já conseguiu se libertar de todas as mágoas? Eu, não. E onde é que você lembra delas? No mesmo lugar. Então você já percebeu que, vamos pegar um exemplo, você guarda a mágoa da Maria. E na hora que alguém te magoa, que dói, quando você tenta entrar nesse lugar, você tem dificuldade de falar com Deus, com Maria, com Jesus, porque essa Maria está ali. Faz o teste. Perdoa Maria. E não vai ter mais nada que impeça de você chegar até Deus. Aí, nesse dia, Enzio, o dentro vai começar a se transformar no reino de Deus. Porque, por enquanto, ele é o reino da bagunça da sua cabeça em confronto com o seu coração.
Eu parei. Eu disse, não sei se eu devia ter feito a pergunta. Eu devia ter permanecido na ignorância. Porque agora, pessoal, quem é que não sabe onde é o dentro? Porque todo mundo aqui já precisou ir nesse lugar conversar com Deus. Com Jesus, com Maria, com Francisco, com seu anjo guardião. E nesse lugar é quando esse é o mesmo lugar quando você se deita na sua cama com raiva de alguém. É para lá que você vai. E aí eu me lembro, Joana de Ângeles, conversando com o Divaldo, ensinando para o Divaldo, depois a Nete Guimarães estuda sobre isso, é onde você guarda o seu lixo mental. É lá que quando eu estou com raiva do Maurici, aí o Maurici me faz uma coisa boa, e agora eu tenho um Maurici que estou com raiva e um Maurici que me fez uma coisa boa. Aí o que é que eu faço? Bom, se eu já aprendi com Jesus, eu vou dizer assim, olha, ele nem é tão mal assim, tá vendo? Ele está compensando o mal que ele fez comigo. E eu começo a demolir aquela imagem que eu guardei dentro de mim. E eu começo a construir uma nova imagem do Maurici. Mas se eu ainda não estou disposto a viver o Evangelho, a viver o amor ao próximo, o que é que eu vou dizer? O que ele está querendo? Acha que pode me enganar agora com esse jeitinho dele? Eu alimento o que está aqui dentro e desconsidero todo o bem que tem dentro dele. Para quem participa de reunião mediúnica, sabe onde é que vai parar isso, né? Vocês estão entendendo, pessoal, que quando pegamos Jesus, olhamos seus ensinos, é inegável que Jesus é o maior exemplo de amor ao próximo que nós temos. E que o que ele ensinou não é letra num livro que a gente lê num momento de, sabe, de... Não, o Evangelho é um livro que a gente lê como se estivesse fazendo a planilha de pagamento de contas. É dia a dia. Quando chega no final do mês, quanto é que eu tenho que pagar? Isso, isso e isso. Ah, paguei, não paguei, dividi, fiz isso, aquilo outro. É dia a dia. É pegar o Evangelho, é a mesma coisa. Eu estou acertando? Estou, mais ou menos. Não estou, ainda não consigo. É assim, é vida. É meu dia a dia, está escrito ali. E quando a gente começa a ler dessa forma, nunca mais o Evangelho é livro de mensagem. Para finalizar, eu lembro que a primeira palestra que eu ouvi de Ana Guimarães, a mãe da Nete Guimarães, ela conta nessa história que um homem tinha cometido um crime. Ele não queria cometer, mas cometeu o crime, foi julgado, foi condenado, foi preso, foi cumprir a sua pena em outra cidade. 20 anos de prisão. Passaram-se os 20 anos. Ele teve que sair de casa, obviamente. A família ficou indignada com ele, mas ele tinha cometido. Durante o tempo da prisão, ele escrevia para casa e não tinha retorno. Até que um dia, próximo à já saída dele, ele escreve uma última carta. E diz, eu falhei, eu errei, assumo as minhas falhas, os meus erros, mas nunca deixei de amá-los. Eu vou passar de trem. E se vocês me perdoaram, coloquem um lenço branco naquela árvore que tem antes da estação ferroviária, porque eu olharei pela janela e se tiver um lenço branco, eu saberei que vocês me perdoaram e me acolherão. Eu descerei na estação ferroviária. Não veio resposta. No dia da saída, pegou os seus pertences, subiu no trem, sentou-se, ansioso ao extremo, aflito, com medo, inseguro, mas esperançoso.
Senta um jovem ao seu lado. O jovem vê aquele homem, vê ele suando. Disse: "Ô senhor, o senhor está bem?" Ele disse: "Não." Disse: "Por quê?" Ele disse: "Posso contar minha história?" Eu disse: "Claro, estamos aqui na ferrovia e tal." E contou a história para o jovem. Disse: "Não, não se preocupe, vai estar lá o lenço branco, vai ter vários lenços brancos, né?" E a viagem foi seguindo. Quando estava chegando próximo à ferrovia, ele disse: "Eu não tenho coragem de olhar." Ele: "Façamos o seguinte, sente aqui, deixa eu sentar na janela e eu vou olhar." E o rapaz botou o pescoço para fora, e o outro lá suando muito. Foi chegando, o apito tocando, ele olha, e aí? Olha, não vou mentir para o senhor, não vou enganar o senhor, não tenho um lenço branco. Mas, meu amigo, a árvore está recheada de flores brancas. A sua família pode não ter te perdoado, mas Deus, o Pai de todos nós, esse te perdoou. Amemos sempre, principalmente aos mais difíceis, os mais carentes, os mais necessitados. E posso garantir uma coisa: o vazio que tem dentro da gente vai desaparecendo, até que no momento de tristeza normal do ser humano encarnado, espírito de terceira ordem, caminhando para a segunda ordem, não tenho a menor dúvida disso, que todos nós aqui estamos para isso, não estaríamos aqui. É o esforço do dia a dia. E aí nós vamos olhar. E quando precisarmos ir para o dentro, os amigos espirituais, Jesus, Maria, Francisco e o Pai estarão lá nos esperando. Sempre. Sempre.